Nos tempos antigos, antes do grande dilúvio que transformaria o mundo para sempre, a Terra era um lugar onde os homens viviam por séculos. Era uma época de gigantes, de grandes cidades e de um mundo que se afastava cada vez mais do Criador. Mas, em meio à corrupção e ao afastamento de Deus, um homem se destacou por sua retidão e fé inabalável. Seu nome era Enoque. Enoque era descendente de Sete, filho de Adão, e fazia parte da linhagem que mantinha viva a esperança da humanidade em meio ao pecado crescente. Seu pai, Jared, viveu 962 anos, e sua família era conhecida por sua devoção ao Deus verdadeiro. A tradição diz que sua esposa, Edna, era uma mulher justa e temente ao Senhor, e juntos tiveram filhos e filhas, sendo Matusalém o mais famoso entre eles, pois se tornaria o homem mais longevo já registrado, vivendo 969 anos. Desde cedo, Enoque se destacou entre seus irmãos e contemporâneos. Ele não apenas acreditava em Deus, mas vivia uma vida de total comunhão com Ele. Enquanto muitos ao seu redor buscavam riquezas, poder e prazeres terrenos, Enoque dedicava sua vida à oração, à meditação e à busca pela vontade divina. Sua fé não era apenas um sentimento, mas um compromisso diário de obediência e amor ao Criador. Disse que Enoque não apenas servia a Deus em segredo, mas que também foi um grande pregador. Ele advertia seu povo sobre o julgamento vindouro e chamava-os ao arrependimento. Suas palavras eram fortes, e seu coração estava inflamado com o desejo de ver a humanidade voltar-se para Deus. No entanto, a maioria das pessoas o desprezava e zombava de suas mensagens. O mundo se tornava cada vez mais violento e corrupto, e poucos estavam dispostos a ouvir. Mesmo assim, Enoque não desanimou. Ele continuou a buscar a presença do Senhor e, quanto mais o fazia, mais sua vida era transformada. Com o tempo, seu relacionamento com Deus se tornou algo tão profundo que ele passou a ter visões do futuro. Algumas dessas visões revelavam o juízo que viria sobre a terra, não apenas pelo dilúvio, mas também um julgamento muito mais distante, no final dos tempos. Seu livro, conhecido como o Livro de Enoque, embora não esteja incluído no cânon bíblico, contém profecias impressionantes sobre o destino da humanidade e a vinda de um Salvador. Enoque caminhou com Deus por 365 anos. Durante esse tempo, ele se tornou um exemplo vivo de fé e santidade. Enquanto outros homens buscavam construir impérios e acumular bens, ele buscava apenas estar na presença do Senhor. Sua comunhão com Deus era tão íntima que, um dia, algo extraordinário aconteceu. Enoque simplesmente desapareceu. Ele não experimentou a morte como os demais, pois a Bíblia nos diz que Deus o tomou para si. O que isso significa? Muitos acreditam que Enoque foi levado diretamente ao céu, sem passar pela morte. Isso faz dele uma das apenas 2 pessoas na história bíblica que tiveram esse destino, sendo a outra o profeta Elias. O desaparecimento de Enoque deve ter causado espanto entre seus familiares e amigos. Ele simplesmente não estava mais ali. Seu testemunho, no entanto, permaneceu gravado na história, servindo como prova de que é possível andar com Deus de maneira tão fiel a ponto de ser levado por Ele. A história de Enoque nos ensina muitas lições valiosas. Ele viveu em tempos difíceis, onde a maldade crescia e a maioria das pessoas se afastava de Deus. No entanto, ele escolheu um caminho diferente, o caminho da fé, da obediência e da comunhão íntima com o Criador. Seu exemplo nos lembra que não importa quão corrupto o mundo ao nosso redor possa ser, sempre podemos escolher andar com Deus. Além disso, Enoque nos ensina sobre o poder da fé. Em Hebreus, está escrito: pela fé Enoque foi trasladado, para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Isso nos mostra que viver uma vida de fé não significa apenas acreditar em Deus, mas viver de maneira que o agrade, confiando plenamente em sua vontade. Seu filho, Matusalém, viveu o tempo suficiente para ver o dilúvio de Noé. Isso significa que o legado de Enoque continuou por meio de sua linhagem. Embora ele tenha sido levado antes do juízo sobre a terra, seu testemunho permaneceu como um farol para aqueles que ainda buscavam a Deus. Muitos estudiosos também associam Enoque ao futuro dos últimos dias. Suas profecias falavam sobre um tempo em que Deus traria juízo sobre os ímpios e estabeleceria seu reino eterno. Alguns até especulam que Enoque possa ser uma das 2 testemunhas mencionadas no livro do Apocalipse, pois ele nunca experimentou a morte. Independentemente dessas especulações, uma coisa é certa: Enoque é um dos maiores exemplos de fé e devoção em toda a Bíblia.
Sua vida foi uma jornada de intimidade com Deus, e seu final misterioso nos lembra que há recompensas para aqueles que buscam verdadeiramente o Senhor. Se há algo que podemos aprender com Enoque, é que andar com Deus é a escolha mais importante que podemos fazer. Em um mundo cheio de distrações, desafios e tentações, a verdadeira felicidade e propósito só podem ser encontrados em um relacionamento genuíno com o Criador. Enoque nos mostrou que essa jornada não é fácil, mas é recompensadora, e no final, a promessa de Deus se cumprirá. Aqueles que o buscam viverão para sempre em sua presença.